O começo da história de José. No ano seguinte, os filhos de Jacó partiram de Siquém e foram para Hebrom, para seu pai Isaque, e ali habitaram. Porém, os seus rebanhos e manadas se alimentavam diariamente em Siquém, pois ali havia, naqueles dias, um pasto bom e abundante. Jacó e seus filhos e toda a sua família habitavam no Vale Hebrom. E foi naqueles dias, naquele ano, sendo o ano 126 da vida de Jacó, 10 anos depois que Jacó se mudou de Padã Arã, que Lia, sua esposa, morreu. Ela tinha 51 anos de idade, quando morreu em Hebrom. Jacó e seus filhos a sepultaram na caverna do campo de Macpela, que fica em Hebrom, e que Abraão comprara por 2 filhos de Et, para fazer dela um local de sepulcro. Os filhos de Jacó habitavam com seu pai no vale de Hebrom, e todos os habitantes da terra conheciam a sua força, e a sua fama se espalhou por toda a terra. E José, filho de Jacó, e Benjamim, seu irmão, e os filhos de Raquel, esposa de Jacó, eram ainda jovens naqueles dias, e não acompanhavam seus irmãos durante as batalhas na cidade dos amorreus. E, vendo José a força de seus irmãos e a sua grandeza, louvou-os e exaltou-os, mas se fez maior do que eles, e exaltou-se mais do que eles. E Jacó, seu pai, também o amava mais do que a qualquer de seus filhos, pois José era o filho da sua velhice, e por conta do seu amor por José, Jacó lhe fez um manto colorido. E vendo José que seu pai o amava mais do que a seus irmãos, continuou a exaltar-se mais do que a seus irmãos, e levou a seu pai comentários maldosos a respeito deles, na interpretação deles. Os filhos de Jacó, vendo toda a conduta de José para com eles, e que seu pai o amava mais do que a qualquer deles, odiavam-no, e não conseguiam falar com ele de forma amistosa. José tinha 16 anos, e ainda se vangloriava em meio a seus irmãos, e pensava em se sobressair dentre eles. Naquela época, ele teve um sonho, foi até seus irmãos e contou sobre o seu sonho. Eu tive um sonho. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo. E eis que o meu molho se levantava, ficava em pé. E eis que os ossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então seus irmãos disseram: que significa este sonho que nos contaste? Imaginas em teu íntimo que irás reinar sobre nós? José foi contar tudo a seu pai Jacó, que o beijou quando ouviu essas palavras de sua boca, e o abençoou. E vendo os filhos de Jacó que seu pai tinha abençoado José e o tinha beijado, e que o amava muito, tiveram inveja dele e o odiaram mais. Depois disso, José teve outro sonho, e relatou o sonho a seu pai, na presença de seus irmãos. E José disse: eis que sonhei de novo. Eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se curvavam diante de mim. E seu pai ouviu as palavras de José sobre o seu sonho. E vendo que seus irmãos odiavam José por causa disso, Jacó repreendeu José diante dos seus irmãos, dizendo: o que significa esse sonho que tiveste? E por que te vanglorias diante de teus irmãos, que são mais velhos? Imaginas no teu íntimo que eu, tua mãe e os teus 11 irmãos nos curvaremos diante de ti, para que diga estas coisas? E seus irmãos estavam com ciúmes dele por causa de suas palavras e sonhos. E continuaram a odiá-lo, e Jacó guardou os sonhos para si mesmo. Um certo dia, os filhos de Jacó foram alimentar o rebanho de seu pai em Siquém, porque naquele tempo eram pastores. Neste dia, os filhos de Jacó se atrasaram enquanto alimentavam o seu rebanho. O tempo de recolher o gado passou, e eles ainda não tinham retornado. Jacó percebeu que seus filhos demoravam para voltar a Siquém, e disse para si mesmo: talvez o povo de Siquém tenha se levantado para lutar contra eles, por isso se atrasaram hoje. Então Jacó chamou José, seu filho, e ordenou: eis que teus irmãos estão se alimentando o rebanho hoje em Siquém, e ainda não voltaram.
Vai, pois, agora e vê onde estão, e traze-me notícias sobre o bem-estar de teus irmãos e o bem-estar do rebanho. Jacó enviou seu filho José ao vale de Hebrom, e José foi até seus irmãos em Siquém, mas não conseguiu encontrá-los. José, então, passou pelo campo perto de Siquém, para ver onde seus irmãos tinham ido, mas se perdeu no caminho que leva ao deserto, e não sabia que caminho devia seguir. Então um anjo do Senhor o encontrou vagando pelo caminho que leva ao campo, e disse: José ao Egito, José ao anjo: eu procuro meus irmãos, não sabe onde estão alimentando o rebanho? E o anjo do Senhor disse a José: vi aqui os teus irmãos alimentarem o rebanho, e ouvi dizer que iam continuar a alimentá-lo em Dotã. José ouviu a voz do anjo do Senhor e foi ter com seus irmãos em Dotã. E lá os encontrou alimentando o rebanho. José então aproximou-se de seus irmãos, e antes de chegarem perto dele, os irmãos haviam decidido matá-lo. Simeão disse a seus irmãos: eis que o homem de sonhos está vindo até nós hoje. Agora, pois, vamos matá-lo, e jogaremos em um dos poços que estão no deserto. Quando seu pai vier nos perguntar sobre ele, diremos que o animal maligno o devorou. Rubem ouviu as palavras de seus irmãos a respeito de José e disse: não façais isto. Como, pois, podemos olhar para nosso pai Jacó? Lançai-o a este poço para morrer ali, mas não estendais a mão sobre ele para derramar o seu sangue. Rubem disse isso para libertá-lo das mãos de seus irmãos, para levá-lo de volta ao seu pai. Quando José chegou perto de seus irmãos, sentou-se diante deles, e eles o agarraram e jogaram no chão, e despojaram o manto colorido que ele usava. Lançaram num poço, mas o poço não tinha água, e sim serpentes e escorpiões. E José sentiu medo das serpentes e escorpiões que estavam no poço. Então clamou em voz alta, e o Senhor escondeu as serpentes e escorpiões nas laterais do poço, e elas não fizeram mal a José. José clamou a seus irmãos de dentro do poço e disse: que fiz eu a vós? E em que pequei? Porque não temeis o Senhor? Não somos da mesma carne e osso? E não é Jacó, vosso pai, e o meu pai? Por que fazer isso a mim hoje? E como podereis olhar para o nosso pai Jacó? E ele continuou clamando e clamando, e os seus irmãos de dentro do poço, e disse Judá, Simeão e Levi: meus irmãos, tirai-me do lugar de trevas em que me puseste, e venha hoje ter compaixão de mim, filhos do Senhor, e filho de Jacó, meu pai. E se eu pequei contra vós, não sois filhos de Abraão, Isaque e Jacó? Se eles vissem um órfão, teria compaixão por ele? Ou se alguém tivesse fome, dar-lhe-iam pão para comer? Ou se alguém tivesse sede, dar-lhe-iam água para beber? Ou se alguém estivesse nu, cobri-los-iam com roupas? Observam que é a mesma frase de Jesus, tá, gente? A mesma vibe, comportamento das pessoas de Deus, sendo na nova ou na antiga aliança, sempre são iguais. Jesus falou isso na nova aliança. E como, pois, negareis compaixão a vosso irmão? Pois somos da mesma carne e osso. E se eu pequei contra vós, certamente o fareis por causa de meu pai? E José falou tudo isso de dentro do poço. E seus irmãos não puderam ouvi-lo, nem dar atenção às palavras de José, que clamava e chorava no poço. E José disse: ó, que meu pai saiba neste dia que os meus irmãos me fizeram, e as coisas que hoje me disseram. E todos os seus irmãos ouviram os clamores e o choro de dentro do poço. E então se distanciaram do poço, para não ouvir mais tudo isso. Eles assentaram no lado oposto, à distância de um tiro de arco, para comer pão. Enquanto comiam, se aconselhavam sobre o que devia ser feito a José. Se deviam matá-lo ou levá-lo de volta para seu pai. Eles se aconselhavam quando levantavam os olhos. Eis que havia um grupo de ismaelitas que vinha de longe, pelo caminho de Gileade, descendo ao Egito.
Então Judá disse aos seus irmãos: o que ganharemos se matarmos nosso irmão? Provavelmente Deus nos cobrará. Este é então o conselho sobre o que ele e o que lhe faremos. Eis que este grupo de ismaelita está indo ao Egito. Agora, pois, vamos entregá-lo ao grupo e não colocaremos nossa mão sobre ele, e eles levarão junto com eles. Então José se perderá entre o povo da terra e não o mataremos com as nossas próprias mãos. Essa proposta agradou a seus irmãos e fizeram conforme a palavra de Judá. Enquanto eles discutiam sobre este assunto, e antes que o grupo de ismaelitas chegasse até eles, 7 negociantes de Midian passaram pelo irmão de José com sede. Os negociantes, então, vieram ao poço no qual José estava preso. E ao olharem para o poço, eis que todo tipo de aves estavam sobre ele. Então os midianitas correram ao poço para beber água, pois pensavam que tinha água nele. E ao chegarem ao poço, ouviram a voz de José clamando e chorando. Olharam para o poço e eis que havia um jovem de aparência agradável e bem favorecido. Eles chamaram por ele e disseram: quem és tu, que te trouxe para cá e que te pôs nesse poço no deserto? E todos ajudaram José a subir e tirá-lo do poço. Então o tomaram e seguiram viagem e passaram por seus irmãos. E eles disseram: por que fazeis isto? Tomai o vosso servo de nós e ides embora. Certamente nós colocamos este jovem no poço, porque ele se rebelou contra nós. E vós vides, o tirais do poço, e o levais embora. Agora então, devolvei-nos servo. Os medianitas responderam aos filhos de Jacó: este é o vosso servo, este homem vos assiste? Porventura vós sois todos seus servos? Porque ele é mais agradável e favorecido do que qualquer um de vós. E por que falais falsamente conosco? Agora, pois, não ouviremos as vossas palavras, nem vos atenderemos, porque encontramos o jovem no poço no deserto e nós o resgatamos. Vamos, portanto, seguir em frente. Todos os filhos de Jacó aproximaram-se diante deles e levantaram-se contra eles e disseram: dá-nos de volta nosso servo, se não quereis todos morrer por nossas espadas. E os medianitas clamaram contra eles e empunharam suas espadas e se aproximaram para lutar contra os filhos de Jacó. Eis que Simeão se levantou de seu lugar, saltou sobre o chão, puxou sua espada e se aproximou dos midianitas. Deu então um grito terrível diante deles, de modo que os seus gritos foram ouvidos à distância, fazendo a terra tremer. Os midianitas ficaram aterrorizados por causa de Simeão e pelo som de seus gritos. E então fraquejaram e ficaram extremamente apreensivos. E Simeão disse: sou Simeão, filho de Jacó, o hebreu, que destruí com o meu irmão a cidade de Siquém e as cidades dos amorreus. Assim também Deus me fará, caso todos os vossos irmãos, o povo de Midian e também os reis de Canaã, viessem convosco. Vós não podereis lutar contra mim. Agora, pois, devolvam-nos o jovem que tomastes, para que eu não entregue a vossa carne às aves dos céus e os animais selvagens da terra. E os midianitas ficaram com mais medo de Simeão, aproximaram-se dos filhos de Jacó, aterrorizados e espantados, com palavras comoventes, disseram: certamente, tu disseste que o jovem é teu servo, e que ele se rebelou contra ti, e por isso o colocaste no poço. O que farás, pois, com o servo que se rebela contra o seu senhor? Agora, pois, vende-os a nós, e dá-te-emos tudo quanto pedires por ele. E o Senhor se agradou disso, para que os filhos de Jacó não matassem seu irmão. E os midianitas viram que José tinha uma aparência agradável e era bem favorecido. Eles o queriam muito e tinham pressa de comprá-lo de seus irmãos. E os filhos de Jacó ouviram os midianitas e venderam José, seu irmão, por 20 moedas de prata. Rúben, seu irmão, não concordou com eles, mas mesmo assim os midianitas tomaram José e continuaram com sua viagem para Gileade. Gente, eu suspeito que quando eles falam que José tinha uma aparência agradável, eles estavam falando que José era bonito e forte.
E quando ele fala que ele era bem favorecido, isso falava de uma parte especial que ele tinha, que era interessante para ele ser levado para um lugar onde muitas vezes as mulheres pagam para poder ter esse tipo de vida. Vocês entendem o que eu estou falando. Então, a ideia de bem, boa aparência, aparência agradável, ela remete à beleza e ao corpo forte que ele tinha. E bem favorecido era o formato e tamanho de falo que ele tinha. Inclusive é um dos motivos que eles lá na frente vão procurar José em um prostíbulo. Então vamos seguir aqui na leitura. E os filhos de Jacó ouviram os midianitas e venderam José, seu irmão, por 20 moedas de prata. Rubem, seu irmão, não concordou com ele, mas mesmo assim os midianitas tomaram José e continuaram sua viagem para Gileade. Os midianitas seguiram pelo caminho e se arrependeram do que haviam feito, de ter comprado o jovem. E um deles disse ao outro: que é isto que nós fizemos ao tomar esse jovem dos hebreus, que tem uma aparência agradável e é bem favorecido? Talvez este jovem seja roubado na terra dos hebreus. E por que então fizemos isto? E se procurarem por ele e ele for achado em nossas mãos, morreremos por sua causa. É certo que os homens robustos e poderosos o venderam a nós. Viste a força de um deles hoje? Talvez o roubaram da sua terra, à força, usando o poder de seus braços, e então nos venderam pelo pequeno valor que pegamos. Enquanto eles discutiam, olharam ao redor, e eis que o grupo de ismaelitas que se aproximavam anteriormente, e que os filhos de Jacó viram avançando em direção aos midianitas, e estes disseram uns aos outros: vinde, vamos vender esse jovem para o grupo de ismaelitas, que vem em nossa direção, recuperemos um pouco que pagamos por ele, e nos livraremos do seu mal. E assim o fizeram. Foram aos ismaelitas e venderam José pelas 20 moedas de prata que haviam pagado por ele. Então os midianitas seguiram seu caminho para Gileade, e os ismaelitas tomaram José, e deixaram-no montar em um dos camelos, e o levaram para o Egito. José soube que os ismaelitas estavam indo para o Egito, e se lamentou e chorou por tudo, e por estar tão longe da terra de Canaã, de seu pai. E chorava copiosamente enquanto andava sobre o camelo. Então um dos ismaelitas o observou e fez descer do camelo e andar a pé. Mas, apesar disso, José continuou a se lamentar e chorar e dizia: oh, meu pai, meu pai. Então um dos ismaelitas feriu José na bochecha, e ainda assim ele continuou a chorar. Isso já estava cansado da jornada, incapaz de prosseguir por causa da amargura da sua alma. E todos o feriram e o afligiram no caminho. Eles o assustaram para que ele parasse de chorar. O Senhor viu o anseio de José e o seu sofrimento e levou aqueles homens à escuridão e à desordem, e a mão de todo aquele que o feriu ficou seca. E disseram uns aos outros: que é isso que Deus nos fez ao caminho? E eles não sabiam que isso lhe aconteceu por causa de José. Então os homens prosseguiram na estrada e passaram pela estrada de Efrata, onde Raquel foi sepultada. José chegou à sepultura de sua mãe e correu para o seu túmulo e jogou-se sobre o túmulo e chorou. José clamou em alta voz sobre o túmulo de sua mãe: ó, minha mãe, ó tu que me criaste, desperta agora e vê o teu filho, como ele foi vendido como escravo, e ninguém tem compaixão por ele. Levanta-te e vê o teu filho, chora comigo por causa do meu sofrimento, e vê o coração de meus irmãos. Desperta, minha mãe, desperta, acorda do teu sono por mim, e dirige as tuas batalhas contra os meus irmãos. Ó, pois me despojaram do meu manto, me venderam 2 vezes como escravo, e ainda me separaram de meu pai, e não há ninguém que tenha compaixão por mim. Levanta e lança contra eles a tua causa diante de Deus, e vê quem Deus defenderá com seu julgamento, e quem ele condenará. Levanta-te, ó minha mãe, levanta-te, desperta do teu sono, e vê o meu pai, como a sua alma está comigo neste dia. Conforta-o e alivia o seu coração. E Josué continuou a falar essas palavras, ele clamava em voz alta,
e chorava copiosamente sobre a sepultura da sua mãe. Então ele parou de falar e, de tão angustiado que estava, tornou-se duro como uma pedra sobre o túmulo. José ouviu uma voz que lhe falava debaixo da terra, que lhe respondia com angústia e com voz de choro e clamor, com as seguintes palavras: meu filho José, ouvi a voz do teu pranto e do teu lamento, e vi tuas lágrimas, conheço os teus problemas, meu filho, e isso me aflige, e um grande pesar habita o meu sofrimento. Agora, pois, meu filho José, tenha fé no Senhor, e espera por ele, e não temas, porque o Senhor está contigo. Ele te livrará de toda aflição. Levanta-te, filho meu, desce ao Egito com os teus senhores, e não temas, porque o Senhor está contigo, meu filho. E a voz continuou a lhe dirigir essas palavras até silenciar. Pessoal, eu não sou o advogado de José e não sou advogado do livro, mas eu vou falar para vocês o que eu penso acerca disso. Observa que o Senhor vem falar para as pessoas que não é aconselhável, é uma recomendação dele, não conversar com os mortos, em Deuteronômio. Isso é, depois do momento em que o povo sai do Egito. Então lá são lançadas ordenanças e as ideias sobre cada coisa. Eu entendo que algumas coisas não foram explicadas para as pessoas que serviam a Deus e que seguiam a Deus, em geral, eu estou falando para a galera em geral. Eu entendo também que José é um tipo de Jesus. E o fato dele ter falado, chorado e pranteado, pedindo para que a mãe se levante, não demonstra que foi a mãe que se levantou, mas demonstra que uma voz fala para ele. Também não fala que a voz é a mãe, apenas a voz chama ele de filho. Ora, alguém pode interpretar que a voz reconhece e recomenda a ideia de que seja mãe. Mas eu entendo que, como está escrito, não falou o nome mãe e fala que foi a voz. E uma voz fala e a voz recomenda e o conforta para que ele continue. E nós sabemos pelo conhecimento que temos no livro de Gênesis que tudo o que aconteceu com José fez parte do plano do Senhor para que José lá na frente pudesse resgatar e manter a família de Jacó salva. É por isso que lá na frente os acontecimentos são voltados para que ele seja conclamado como alguém que administra o Egito e o mundo que estava passando a situação de fome. Inclusive, o povo de Canaã, que era o povo da família de Jacó. Prosseguindo com a leitura. José ouviu e ficou maravilhado com isso, e continuou a chorar. Depois disso, um dos ismaelitas observou clamando e chorando sobre o túmulo, e sua ira se acendeu contra ele. Então ele tirou José do sepulcro, feriu e amaldiçoou. E disse José aos homens: que eu encontre graça aos vossos olhos para me levar de volta à casa do meu pai, e ele vos dará muitas riquezas. Eles responderam: não és tu escravo? E onde está o teu pai? E se tivesse um pai, tu não serias vendido 2 vezes como escravo por tão pouco valor. A ira dos homens ainda aumentava contra José, e eles continuavam a feri-lo e castigá-lo. E José chorava copiosamente. O Senhor ouviu a aflição de José e feriu estes homens novamente. E o Senhor os castigou e fez escuridão os envolver sobre a terra. Os relâmpagos brilharam, o trovão rugiu e a terra tremeu ao som do trovão e da ventania. Então os homens ficaram aterrorizados e não sabiam para onde deveriam ir. Os animais selvagens e os camelos pararam e os homens tentaram conduzi-los, mas eles não se moviam. Então os homens os feriram e eles se agacharam no chão. E os homens disseram uns aos outros: que é isto que Deus nos fez? Quais são as nossas transgressões e quais são os nossos pecados para que não nos aconteça isso? E um deles respondeu: talvez isso nos aconteceu hoje por causa do pecado de afligir esse escravo. Agora, pois, implora a ele para que nos perdoe, e então saberemos por que este mal nos sucede. E se Deus tem compaixão de nós, saberemos que tudo isso vem a nós por causa do pecado de afligir esse escravo. E os homens assim fizeram e suplicaram a José para que lhes perdoasse. Eles disseram: pecamos contra o Senhor e contra ti. Agora, pois, pede ao teu Deus que afaste essa morte de nós, porque pecamos contra ele. José então agiu de acordo com o que lhe pediram, e o Senhor ouviu José e livrou a praga que tinha afligido a esses homens por causa de José. E os animais se levantaram do chão e foram conduzidos. Eles seguiram em frente. A grande tempestade cessou, e a terra se tornou tranquila, e os homens prosseguiram em sua jornada até o Egito.
Então os homens souberam que este mal lhes acontecera por causa de José. E disseram uns aos outros: Eis que sabemos que foi por causa de sua aflição que este mal nos sucedeu. Agora, pois, por que devemos trazer esta morte sobre nossas almas? Vamos nos aconselhar sobre o que fazer a este escravo. Um deles disse: Ele nos disse para levá-lo de volta a seu pai. Agora vamos levá-lo de volta. Iremos aonde ele nos indicar. Então receberemos da sua família o preço que pagamos por ele e iremos embora. Um deles respondeu: Eis que esse conselho é muito bom, mas não podemos segui-lo por um lugar que fica muito longe de nós, e não podemos desviar do nosso caminho. E um outro respondeu: Este é o conselho a ser seguido, e não vamos nos desviar dele. Eis que esse dia iremos para o Egito, e quando chegarmos lá, iremos vendê-lo a um bom preço, e seremos livrados do seu mal. E tudo isso agradou aos homens, e assim fizeram. Então continuaram sua jornada com José até o Egito. Quando os filhos de Jacó venderam seu irmão José aos midianitas, eles ficaram extremamente abalados e se arrependeram dos seus atos. Então procuraram por ele para trazê-lo de volta, mas não conseguiram encontrá-lo. Rubem voltou ao poço em que José ficara para tirá-lo de lá e devolver a seu pai. Ele ficou perto do poço, mas não ouviu nenhum barulho. Então chamou por José, mas ninguém respondeu ou disse uma palavra sequer. Então Rubem pensou que José tinha morrido de medo, ou que alguma serpente tivesse causado sua morte. Rubem desceu ao poço e procurou por José, mas não conseguiu encontrá-lo no poço, então saiu daquele lugar. Rubem rasgou suas vestes e disse: O filho não está lá, e como poderei tranquilizar meu pai sobre José se ele estiver morto? E foi ter com ele os seus irmãos, e foi ter com seus irmãos, e achou entristecidos por causa de José. Então se aconselharam sobre como tranquilizar seu pai. E Rubem disse a seus irmãos: Eu fui ao poço, e eis que José não estava lá. Que diremos ao nosso pai, já que ele cobrará de mim a notícia sobre o rapaz? Os seus irmãos responderam: Assim fizemos, e depois ficamos arrasados por causa desse ato. E agora nos sentamos para buscar um pretexto sobre como devemos tranquilizar nosso pai a respeito de José. E Rubem disse a eles: Que é isto que fizeste? Levar nosso pai de cabelos grisalhos em tristeza ao túmulo. Isso que fizeste, isso não é nada bom. Rubem se juntou a seus irmãos, e todos juraram que não contariam nada a Jacó, e disseram: O homem que disser isso, nosso pai ou a sua casa, ou que informar isso a qualquer um dos filhos da terra, será morto por nossas espadas. E os filhos de Jacó honraram uns aos outros nessa questão, do mais novo ao mais velho, e ninguém disse uma palavra sequer. Eles guardaram esse assunto para si. Depois sentaram-se para combinar que iriam vender seu pai Jacó, e queriam dizer a seu pai Jacó todas essas coisas. Disseram-lhe Isacar: Se vos parecer bem aos vossos olhos, isso tomai um manto que pertence a José, rasgai-o, matai um cabrito e mergulhai em seu sangue. Enviai o manto do nosso pai, pois quando o vir, dirá que um animal malvado o devorou. Rasgai, pois, o seu manto, e eis que o seu sangue estará sobre ele. Ao fazermos isso, ficaremos livres da desconfiança do nosso pai. E o conselho de Isacar agradou a eles, obedeceram e fizeram de acordo com o que Isacar aconselhara. Então rapidamente tomaram o manto de José, rasgaram, mataram um cabrito e mergulharam e mataram seu sangue. E depois jogaram na poeira e mandaram seu pai Jacó pelas mãos de Naftali e ordenaram-lhe que ele dissesse essas palavras. Nós nos reunimos em meio ao gado e fomos até o caminho de Siquém e além, quando encontramos este manto na estrada do deserto, mergulhado em sangue e poeira. Agora, pois, veja se o manto é de teu filho. Então Naftali partiu e, chegando a seu pai, deu-lhe o manto e disse todas as palavras que os seus irmãos haviam ordenado. Jacó viu o manto de José e reconheceu. Então olhou para o chão, ficou imóvel como uma pedra. Depois, levantou-se e clamou em voz alta e triste: É o manto do meu filho José. Jacó rapidamente enviou um de seus servos a seus filhos, que foi até eles e os encontrou andando com o rebanho ao longo da estrada. Os filhos de Jacó foram até seu pai à noite, e eis que as suas vestes estavam rasgadas e tinham muita poeira sobre as suas cabeças. Encontraram seu pai clamando e chorando em voz alta. Jacó disse a seus filhos: Dizei-me de verdade, que mal me trouxeste hoje, de repente? Eles responderam a seu pai Jacó: Estávamos voltando hoje, depois de nos reunirmos o rebanho. Chegamos até a cidade de Siquém, pela estrada no deserto, e encontramos este manto cheio de sangue no chão. Nós os reconhecemos e enviamos a ti, para que os reconhecesseis. E Jacó ouviu as palavras de seus filhos, chorou em voz alta: É o manto do meu filho, um animal maligno devorou. José foi despedaçado, porque o mandei neste dia para ter notícia de vós e dos rebanhos.
Ele fez o que eu ordenei, e isso lhe aconteceu nesse dia, enquanto eu pensava que meu filho estava convosco. E os filhos de Jacó responderam: Ele não veio a nós, nem o vivo desse tempo em que nos separamos de ti até agora. Quando Jacó ouviu as palavras dos seus filhos, chorou novamente em voz alta. Então rasgou as suas vestes e colocou um pano de saco ao redor dos seus quadris. Então Jacó chorou copiosamente, pranteou, e em voz alta chorando disse essas palavras: José, meu filho, ó José, meu filho, te enviei hoje para saber sobre o bem-estar dos teus irmãos. Eis que estás despedaçado. Foi através de mim que isso aconteceu a meu filho. Aflige-me por ti, José, meu filho, aflige-me por ti. Como foste amável para mim durante a tua vida, e como é dolorosa a tua morte para mim agora. Ó, que eu tivesse morrido em teu lugar, José, meu filho, porque aflige-me por ti, meu filho. Ó, meu filho José, meu filho, onde estás? E para onde foste levado? Levanta-te, levanta-te do teu lugar, vem e vê minha tristeza por ti, ó meu filho José. Vem agora e pega as lágrimas que brotam dos meus olhos e caem no meu rosto, e as leva diante do Senhor, para que a sua ira não recaia sobre mim. Ó José, meu filho, como sucumbiste nas mãos daquele a quem ninguém sucumbiria antes, desde o princípio do mundo até hoje. Foste morto pelo golpe de um inimigo punido com crueldade, mas certamente sei que isto te aconteceu por causa da multidão de meus pecados. Levanta-te agora e vê como é penoso meu sofrimento por ti, meu filho, embora eu não te tenha te criado, orientado ou dado vida e alma, pois foi Deus quem te concebeu e fez os teus ossos e cobriu a tua carne. Soprou as tuas narinas e o fôlego de vida e deu-te para mim. Certamente foi Deus que te deu a mim, e agora ele me tirou de ti, ele te tirou de mim, e assim aconteceu a ti. Jacó continuou a dizer essas palavras a respeito de José e chorou copiosamente. Ele se jogou no chão e ficou imóvel. E todos os filhos de Jacó, vendo a angústia de seu pai, arrependeram-se do que tinham feito. Também choraram muito. Judá levantou a cabeça de seu pai do chão e colocou sobre o seu colo, enxugou as lágrimas do seu rosto. Judá chorava demasiadamente, enquanto a cabeça de seu pai estava sobre o seu colo, imóvel como pedra. Os filhos de Jacó viram a angústia de seu pai e continuaram a chorar em voz alta. Jacó estava deitado no chão, imóvel como uma pedra. Lembre-se, gente, tudo é um teste. Todos os filhos seus e servos e os filhos de seus servos puseram-se ao teu redor para consolá-lo, mas ele recusou ser consolado. Tudo é um teste. E toda a casa de Jacó ficou em prantos por causa de José e do sofrimento de seu pai. Então Isaque, filho de Abraão, pai de Jacó, tomou conhecimento do que aconteceu e chorou o avô copiosamente por causa de José, ele e toda a sua casa, e todos em sua casa. Tudo é um teste. Ele saiu da sua casa em Hebrom com seus homens e para consolar Jacó, seu filho, mas Jacó se recusou a ser consolado. Depois disso, Jacó se levantou do chão e suas lágrimas corriam pelo seu rosto. Então disse a seus filhos: Levantai e tomai vossas espadas e vossos arcos, e saí ao campo e procurai o corpo do meu filho, trazei-o para que eu possa enterrá-lo. Tudo é um teste. Buscai também, peço-vos, entre os animais, e caçai o primeiro que encontrardes, agarrai-o e trazei-me, pois talvez hoje o Senhor tenha piedade da minha aflição, e irá vos indicar o que destruiu o meu filho em pedaços, até trazei-o para mim, e eu vou vingar a causa do meu filho. Tudo é um teste. E os seus filhos fizeram como seu pai ordenara, levantaram cedo pela manhã, e cada um tomou a sua espada e seu arco na mão, e foram ao campo para caçar os animais. Jacó ainda chorava em voz alta, lamentava, e andava de um lado para o outro da casa, e juntando as mãos dizia: José, José, meu filho José. Os filhos de Jacó foram ao deserto para apanhar os animais, e eis que um lobo aproximou-se deles. Eles o prenderam, e levaram a seu pai, e disseram: Este é o primeiro que encontramos, e nós os trouxemos a ti, como nos mandaste, mas não conseguimos encontrar o corpo do teu filho. Jacó tomou o animal das mãos dos seus filhos, e clamou em voz alta e chorosa, assegurando o animal, e falou ao animal em sofrimento: Por que devoraste meus filhos, José? E como não temeste a Deus da terra, ou o meu sofrimento por meu filho José? Devoraste meu filho por nada, e porque ele não cometeu nenhuma violência, me condenaste por isso. Agora então Deus o solicitará por ter atormentado.
Então o Senhor deu voz ao animal para consolar Jacó com suas palavras. E ele respondeu a Jacó: Assim como vive Deus que nos criou na terra, e como vive a tua alma, meu Senhor, eu não vi teu filho, nenhum despedacei, mas vim de uma terra distante para procurar por meus filhos também, que se afastou de mim neste dia, e eu não sei se ele está vivo ou morto. Vim hoje ao campo para procurar pelo meu filho, quando seus filhos me encontraram e me capturaram e aumentaram minha dor. Tudo é um teste, olha o segredo aí. E eles me trouxeram neste dia diante de ti, agora já falei tudo o que sei a ti. Agora, pois, ó filho do homem, estou em tuas mãos. Fazei-me hoje o que pareça bom aos teus olhos, mas pela vida de Deus que me criou, digo que não vi teu filho, nem rasguei-o em pedaços, nem coloquei em minha boca a carne de qualquer homem em toda a minha vida. Jacó ficou muito admirado quando viu as palavras do animal, então soltou e ele se foi. E Jacó ainda chorava e clamava em voz alta por José. Dia após dia lamentou por seu filho durante muitos dias. Pessoal, essa é a fala do vídeo de hoje sobre a história de José, quando ele foi vendido. Em breve nós faremos um outro vídeo falando mais sobre José e sobre o povo do Egito, sobre a família de Israel, a família de Jacó. Interessante entender, gente, é algo também muito emocionante, que Jacó tem suas ações sobrenaturais ao redor dele. José também tem, e atos sobrenaturais que a religião que está preso em caixas e debaixo das setas satânicas, elas sucumbem à hipótese do sobrenatural existir, onde quanto mais conhecemos sobre o Senhor e sobre as coisas do Senhor, mais conhecemos sobre a vida e sobre as hipóteses que realmente estão, e não sobre a religiosidade que te prende a pensar que a vida é só isso. Então, nós já vimos e já ouvimos vários relatos de atos sobrenaturais, onde animais tomam atitudes diferentes, a natureza toma uma atitude diferente, a vida toma uma atitude diferente, bem diferente do que a religião e o sistema impõem sobre nós para que não possamos captar realmente o que está acontecendo e o que é. E quando conseguimos ficar mais perto do Senhor, podemos ouvir a sua voz e entender que realmente existe o sobrenatural, e que existem respostas para cada situação, existem chaves, existem mistérios, e para isso é necessário aprofundamento nas Escrituras, para entender e captar cada coisa como acontece, por que acontece. O interessante é entender que sempre será assim, Deus é luz e nele não há treva nenhuma. E é fascinante a história de Jacó. Eu vou narrar para vocês também, num vídeo próximo, sobre o momento em que cada filho de Jacó tem atitudes semelhantes ao que se mostra naqueles filmes dos X-Men. E, na verdade, a ideia dos X-Men, a ideia dos heróis, a ideia dos super-heróis e a ideia do sobrenatural acontecendo com pessoas que têm atitudes diferentes, elas são nada mais, nada menos do que exemplos do que aconteceu no passado. Como diz as Escrituras, não há nada de novo debaixo do sol. Aquilo que um dia foi, aquele que um dia foi, um dia voltará a ser. Então, paz para vocês e que a gente esteja aberto a entender que as coisas do Senhor são muito maiores, que a vida é muito maior do que tudo aquilo que passa como se fosse uma adestração, para que as pessoas não percebam o que há de mais e o que há de maior, oculto, por trás dos bastidores. E um grande exemplo, eu já falei em vídeo, eu tenho um amigo pessoal, ele é padrinho do casamento da minha filha, e ele brigou com o demônio literalmente, ele cortou o demônio no meio com a espada e saiu duas sombras, uma para cima e uma para baixo, e era uma blitz onde envolvia exército, polícia e outros órgãos do governo, e eles saíram à noite, estavam de campanha, saíram à noite, foi pescar e isso aconteceu com ele. É algo comprovado por mais de 30 pessoas. Todas as pessoas perceberam que ele estava todo como se alguém tivesse batido nele, e não era como se uma pessoa, mas como se várias pessoas tivessem batido nele, provando realmente que o sobrenatural existe.
Existem vários fatos, vários relatos. Aqui na região, ele teve um confronto com o pai da mata. Um senhor, já com mais de seus 80 anos de idade, é a primeira vez que eu vejo alguém confrontar o pai da mata, ou o pai da mata confrontar alguém e alguém sair com vida. Todos os casos que eu conheço, as pessoas morreram ou morreram alguns dias depois. Então existe esse ato sobrenatural. Cabe a gente entender e interpretar as coisas como são. E detalhe, ou é ação de anjo ou é ação de demônio. Na maioria das vezes são ações demoníacas. Não existe esse papo de alien ou de seres de outro planeta. É mais uma conversa para boi dormir para enganar pessoas que não pensam e não buscam o Senhor. Um abraço, shalom, shalom.